Brenda é uma jovem de 20 anos que se tornou uma importante modelo internacional. Nascida numa cidade do interior, ela sempre chamou a atenção por sua beleza única. Com olhos grandes e expressivos, ela tem um olhar marcante que encanta e hipnotiza quem olha para ela. De uma família simples, Brenda tem uma irmã 4 anos mais velha chamada Gabriela. As duas tinham uma relação conturbada em casa, pois todos que visitavam a família comentavam sobre a beleza de Brenda. Ainda que Gabriela também fosse uma menina bonita, era inevitável a série de elogios para a caçula. Conforme os anos foram passando, Gabriela passou a se dedicar mais aos estudos como uma forma de se destacar. Por alguns anos, a afinidade dela com a matemática fez com que recebesse mais elogios dos familiares e amigos, mesmo que ainda ficasse à sombra da irmã. No entanto, as coisas mudaram quando Gabriela tinha 16 e Brenda tinha 12 anos. As duas meninas passeavam em um centro comercial da pequena cidade em que moravam, com os pais quando um homem os abordou. Era Álvaro, um caça-talentos. Ele disse para Carla e Francisco, os pais de Brenda, que a menina tinha um rosto único e perfeito para publicidades e desfiles em passarelas internacionais. No começo, os pais ficaram desconfiados, mas aceitaram o convite de Álvaro para ir até a capital e conhecer a agência do empresário. Uma vez lá, eles perceberam que se tratava de uma proposta séria e que poderia significar uma mudança de vida para Brenda e para a família toda. Carla e Francisco assinaram um contrato de 1 ano com a agência. Seria um período de teste. A menina se mudou para a capital com a mãe para poder iniciar os trabalhos como modelo. Por ser menor de idade, Brenda precisava estar acompanhada de um responsável. Francisco não podia se mudar da cidade do interior, pois tinha uma pequena oficina mecânica que era o sustento da família. Então Carla foi com a filha para a cidade grande. Já nos primeiros meses, Brenda teve um excelente desempenho e Álvaro propôs aumentar o tempo do contrato e levar a garota para o exterior. Com aqueles olhos enormes e cheios de expressividade, ela se tornaria um sucesso rapidamente. Gabriela não via a mãe há quase 1 ano e sentia muito a sua falta quando soube que ela estava de malas prontas para embarcar com Brenda para Tóquio, no Japão. Durante todos aqueles meses, Gabriela torceu secretamente contra a carreira de modelo da irmã. Na escola, todos se referiam a ela como a irmã feia da menina do comercial de chocolate. Brenda havia feito um comercial de televisão para uma grande marca de chocolates que passava o tempo todo na TV. Embora detestasse ver a irmã naquele comercial, Gabriela começou a comer descontroladamente aquele chocolate. Porém, isso não era o que mais incomodava a Gabriela em relação à carreira de modelo da irmã. Com Carla morando com Brenda em outra cidade, Gabriela se sentia abandonada. O pai se esforçava, mas não conseguia suprir a falta da esposa em casa. Ele trabalhava muito e mesmo com o dinheiro que Brenda enviava não podia recusar os serviços que chegavam a toda hora. E Gabriela começou a desconfiar que o pai tinha uma amante. Ele passou a chegar cada vez mais tarde, mesmo quando os envios de dinheiro de Brenda se tornaram maiores. Muitas vezes ele chegava com aspecto de quem bebeu e muito perfumado. Gabriela culpava Brenda por essa possível traição. Se Carlos estivesse ali, Gabriela acreditava que o pai jamais olharia para outra mulher. Aos 17 anos, Gabriela já estava 20 quilos acima do peso considerado ideal. Na escola ela sofria bullying por sua aparência e também por ser sempre comparada com a irmã modelo. Francisco se envolvia cada vez mais no caso extraconjugal para esquecer a distância de Carla e a humilhação de estar sendo sustentado, em parte, pela filha mais nova. Embora não falasse a respeito, ele se sentia diminuído por essa situação. Francisco escondia da esposa e da outra filha os problemas que Gabriela enfrentava na escola e como suas notas haviam caído. Mesmo se sentindo mal de receber dinheiro da filha mais nova, ele não queria prejudicar a carreira de Brenda. Em paralelo a isso, Gabriela se afundava cada vez mais na depressão e comia mais para tentar esquecer a dor que sentia. Brenda imaginava que não seria fácil para Gabriela ser a irmã da menina da cidade do interior que se tornou modelo internacional. No entanto, nem mesmo no seu maior esforço ela podia realmente imaginar como a irmã se sentia. A família era muito simples e a comunicação acabava sendo apenas por carta. Brenda e a mãe ficaram 3 anos no Japão com pouca comunicação com os familiares. No seu aniversário de 16 anos, Brenda foi avisada de que seria transferida para Nova York. Carla iria acompanhá-la nessa viagem também, afinal ainda faltava algum tempo para que ela se tornasse maior de idade. A adaptação ao Japão foi bastante difícil. Era uma cultura totalmente diferente da sua, então Brenda ficou contente com a perspectiva de uma mudança. Mãe e filha conseguiram, com alguma dificuldade, fazer uma ligação para casa. Quando o pai de Brenda atendeu, não conseguia acreditar que estava ouvindo a voz da esposa e da filha novamente. Elas contaram sobre a transferência para Nova York e que a comunicação ficaria mais fácil.
Quando perguntaram sobre Gabriela, souberam que a jovem, que tinha 20 anos, estava no trabalho. Ela era a caixa do mercadinho local. Brenda ficou um pouco chocada, pois imaginava que parte do seu esforço como modelo era revertido para que a irmã tivesse melhores oportunidades. O fato de se falarem quase sempre por cartas impedia que os dois núcleos familiares soubessem dos problemas um do outro. Francisco e Gabriela não sabiam do sofrimento de Brenda e Carla para se adaptar ao Japão. Em contrapartida, Brenda e Carla não imaginavam que o pai tentava de tudo para incentivar Gabriela a estudar sempre com respostas negativas. Francisco passava cada vez mais tempo com a amante. Ele se sentia mal por não cuidar tão bem de Gabriela e por trair a esposa, mas aquele caso era um refúgio para sua solidão. Gabriela parecia querer tornar a sua vida o mais miserável e ruim quanto possível. Talvez fosse a sua forma de expressar a frustração que sentia por estar afastada da mãe e ter que conviver com o fantasma de uma irmã modelo internacional. Brenda estava progredindo na carreira e já podia ser vista em revistas e outdoors. Sempre que Gabriela se deparava com os olhos da irmã em alguma propaganda de moda, sentia como se fosse atingida por uma faca no peito. Francisco não sabia definir se aquilo era simplesmente inveja ou a falta que Gabriela sentia da mãe. A verdade é que a filha mais velha parecia estar numa espiral de comportamentos perigosos para si mesma, como se quisesse chamar a atenção. Há alguns meses, Gabriela começou a namorar Juan, um rapaz problemático da vizinhança. Ele foi acusado de violência contra 2 ex-namoradas e também de estar envolvido em assaltos. Para o pai não fazia o menor sentido Gabriela, uma moça inteligente, se envolver com esse tipo. Ele tinha esperança que fosse apenas uma fase e também não se sentia à vontade para criticar a filha uma vez que estava traindo Carla. Gabriela já havia deixado claro para ele que sabia da amante. Ela chegou até mesmo a dizer para o pai que se ele não falasse nada para Carla sobre o namoro dela com Juan, também não falaria nada sobre o caso. Francisco se deu conta de como estava agindo mal e decidiu terminar aquele caso. Porém, não podia pagar o que já tinha feito e decidiu não falar nada para a esposa sobre o namoro de Gabriela com aquele tipo duvidoso. Francisco chegou a pensar que Gabriela iria terminar com Juan depois de uma briga que os dois tiveram. Contudo, qualquer esperança acabou quando ele foi informado pela filha que ela estava grávida. Francisco disse para Gabriela que ela não precisava ficar com Juan, ele ajudaria a criar aquela criança. Ela perguntou a ele se o filho seria sustentado pelo dinheiro de Brenda. Isso ela jamais aceitaria. Passados alguns meses, Gabriela simplesmente saiu de casa dizendo que iria ter a venda da esquina e nunca mais voltou. Francisco sabia que não podia mais esconder a situação da esposa e da outra filha. Toda semana, eles falavam ao telefone por meia hora. Durante a ligação seguinte, ele contou que o comportamento de Gabriela havia piorado muito e finalmente contou sobre o namorado, a gravidez e o sumiço. O choque foi tão grande que Carla passou mal do outro lado da linha. Faltavam poucos meses para que Brenda fizesse 18 anos. Ficou acertado então que a mãe voltaria para casa para tentar ajudar a resolver a situação de Gabriela. Essa foi uma fase difícil para Brenda, pois ela desejava poder fazer algo para mudar o futuro da irmã. De certa forma, ela acreditava que tudo aquilo era culpa dela por ter se tornado modelo e ter levado a mãe para longe. Ao mesmo tempo em que Brenda pensava em abandonar a carreira para voltar para casa, também se lembrava que seus ganhos como modelo estavam aumentando consideravelmente. Com esse dinheiro, ela poderia dar uma aposentadoria tranquila para os pais. Além disso, Brenda sempre era lembrada por Álvaro, que ainda era o seu agente, que a profissão de modelo é curta. Assim que Brenda passasse dos 20 anos, teria menos trabalhos. Era muito difícil uma modelo que se mantém em alta depois de certa idade. Nessa queda de braço entre o desejo de voltar para ajudar a irmã e aproveitar ao máximo para ganhar dinheiro, Brenda acabou ficando com a segunda opção. Assim que se tornou maior de idade, Brenda viu sua mãe partir de volta para casa. Ainda que soubesse que era o mais justo, a modelo se sentiu em parte desamparada. Algumas vezes ela se questionava por que Gabriela não podia só ter levado numa boa tudo aquilo e aceitado o dinheiro enviado por ela para se formar em uma boa universidade. Havia certa mágoa nesses pensamentos. Brenda sabia que sim. No entanto, ela ainda tentava se manter firme para seguir a sua carreira de modelo, que estava cada vez mais promissora. O rosto de Brenda estava aparecendo em campanhas cada vez maiores e até mesmo uma das mais importantes revistas de moda do mundo a queria na capa. Seria a primeira vez que ela estaria em uma capa. Depois de estampar a capa dessa revista, Brenda passou a ter um cachê mais alto para desfiles e a ser mais requisitada. Viajar de um lugar para o outro se tornou algo rotineiro na vida da modelo. Sem a mãe, ela passou a ter mais liberdade para interagir com as outras modelos e pode se dedicar mais a atividades pessoais. Aos poucos, Brenda foi se tornando uma mulher sofisticada e habituada ao que havia de melhor. Mas,
sem nunca perder a sua essência. Brenda se orgulhava de poder dar uma vida mais confortável para os pais. Com o aumento do seu cachê, ela comprou uma casa maior e melhor para eles, na mesma cidade. O casal não quis se mudar porque tinha esperança de que um dia, Gabriela voltaria e eles precisavam estar esperando por ela. Brenda sempre perguntava sobre a irmã e o sobrinho, mas os pais estavam há anos sem notícias de Gabriela. Quanto mais o tempo passava, menos eles acreditavam que a encontrariam, mas permaneciam com as portas abertas. Certa vez, um amigo da família comentou que viu Juan pela vizinhança, porém, ele estava sozinho. Nem sinal de Gabriela. Francisco passou a andar pelo bairro o dia todo para tentar encontrar Juan. Um dia ele o encontrou e ouviu do rapaz que ele e Gabriela ficaram juntos por poucos meses e que a moça simplesmente foi embora sem dizer para onde ia. O pai não acreditou naquela versão, mas não tinha nenhuma prova para acusar o ex-namorado de ter feito algo para a filha. Se fosse verdade o que o ex-namorado disse, então Gabriela poderia não estar mais na cidade. Caso ela tivesse fugido, ele poderia ter partido para longe. O pai ficou triste em pensar que a filha não procurou por ele quando precisou de ajuda. Talvez Gabriela temesse ser julgada por suas ações, porém, Francisco sabia em seu coração que jamais daria as costas para ela. Mas, ainda havia a possibilidade de que Gabriela estivesse muito decepcionada com o pai, pois ele traiu Carla todos aqueles anos. A culpa passou a consumir os pensamentos de Francisco, dia e noite. Aqueles anos de separação familiar foram muito difíceis para toda a família. Todos eles haviam sofrido e encontrado alguma forma de aliviar esse sentimento. Mais um ano se passou. Brenda agora tinha 20 anos e estava no auge da sua carreira. Como era uma modelo de grande destaque internacional, foi convidada para o maior desfile nacional. Curiosamente, seria a primeira vez que ela participaria de um grande evento em seu país de origem. Antes da viagem ao Japão, ela fez pequenos desfiles de pouco destaque na capital. Contudo, agora ela era convidada de honra da principal semana de moda nacional. Podendo negociar com mais liberdade a sua agenda de trabalho, Brenda conseguiu chegar ao país alguns dias antes do desfile. Assim, a sua primeira parada foi na casa dos pais do interior. Ela tinha uma vaga esperança de encontrar a irmã. Isso não fazia muito sentido, pois os pais que moravam na cidade nunca se depararam com Gabriela. Porém, por algum motivo, Brenda sentia que essa poderia ser a sua chance de encontrar a irmã. Ela conseguiu 3 dias para ficar com a família e tentou sair em busca de Gabriela. No entanto, essa tarefa se mostrou bem mais difícil do que ela imaginou. A cidade toda conhecia das fotos em revistas e matérias na televisão. Todo mundo queria pará-la para tirar uma foto, conversar, pegar um autógrafo. Para Brenda era estranho que as pessoas a admirarem por caminhar em passarelas com roupas bonitas. Ela não tinha parado para pensar, até aquele momento, no que isso significava. No fim das contas, Brenda entendeu que as pessoas a admiravam somente porque ela era famosa. Isso não fazia dela alguém especial, apenas uma pessoa que tinha o seu rosto estampado em algumas revistas. Enquanto fazia essas reflexões, depois de ter conseguido escapar da aglomeração que se formou em torno dela, Brenda pensou que a irmã talvez a odiasse. Esse pensamento surgiu da percepção de que ela era querida e as pessoas queriam ficar perto dela simplesmente porque ela era bonita. Brenda percebeu que nunca precisou fazer nada, nenhum esforço verdadeiro para conquistar nada. Bastava que ela lançasse aquele olhar marcante para ter tudo o que queria. Em compensação, Gabriela sempre se esforçou tanto para ser minimamente reconhecida. Ela estudava tanto e tirava excelentes notas, tinha grande facilidade com cálculos e isso não era reconhecido como deveria. Por que ser bonita valia mais do que ser inteligente? Essa era uma pergunta para a qual Brenda não tinha resposta. Um pouco frustrada por não ter conseguido nem sequer procurar pela irmã na cidade natal delas, Brenda se preparou para seguir rumo ao grande desfile de que participaria. Um carro veio buscá-la para levá-la à capital. Não havia aeroporto na pequena cidade. João, o motorista, explicou que as condições da estrada não eram as melhores. Fazia algum tempo que Brenda não enfrentava uma estrada com buracos para chegar a algum lugar, mas o que realmente importava era chegar para o seu compromisso. Foram 4 horas em que ela se permitiu pensar um pouco mais sobre como sua vida mudou simplesmente porque ela era bonita. Brenda conheceu vários países, aprendeu diferentes idiomas, esteve próxima de pessoas ricas e importantes. Com o dinheiro que ganhou e continuava ganhando com esse trabalho, pode ajudar os pais a mudarem de vida. Enquanto isso, sua irmã, Gabriela, estava por aí com uma criança. O que teria acontecido com a vida da irmã? Como sobrinho ou sobrinha era? Enquanto ela se fazia essa pergunta, João, o motorista, parou em frente a um belo hotel da capital. Brenda passaria a noite ali e no dia seguinte ele voltaria para buscá-la para o desfile. O homem comentou como estava feliz com aquele trabalho,
pois fazia alguns meses que ele tentava uma vaga em uma empresa e não conseguia nada. Ele disse que Brenda poderia ficar certa de que ele faria o seu melhor para que ela chegasse pontualmente ao local do desfile no dia seguinte. Brenda foi até a recepção do hotel e logo estava instalada no seu belo quarto. Há muito tempo Brenda não ficava nervosa com o desfile, no entanto, para aquele ela estava um pouco tensa. Seria a primeira vez que participaria da semana de moda do seu país e desfilaria para uma das principais marcas locais. Embora soubesse que precisava dormir, ela teve grande dificuldade de pegar no sono naquela noite. Os pensamentos se misturavam, havia tensão pelo desfile e a tristeza por sentir que destruiu o futuro de Gabriela simplesmente por ser bonita. Brenda adormeceu, finalmente, pensando que tudo o que mais desejava era uma chance de salvar sua irmã de uma vida de tristeza e dificuldades. Nada faria Brenda mais feliz do que ver Gabriela e saber que ela estava bem. No dia seguinte, Brenda acabou dormindo um pouco mais do que deveria devido à insônia do dia anterior. Isso fez com que seu cronograma atrasasse um pouco. João já estava esperando por ela meia hora, quando finalmente Brenda embarcou no carro. O homem explicou que aquele atraso os deixou com o tempo justo para chegar ao local do desfile. João parecia um pouco nervoso. Ele estava em período de experiência na empresa de motoristas particulares e se ela não chegasse a tempo isso poderia custar o seu emprego. Ele não poderia fazer nenhuma parada, ou então Brenda se atrasaria. No momento, ela achou engraçado ele dizer isso, porque ela iria querer fazer paradas pelo caminho. Brenda se lembrava pouco daquela grande cidade. Quando João parava em um sinal fechado, ela aproveitava para observar o que havia mudado. No começo da carreira, ela viveu quase um ano naquela cidade e parecia que nada mais era como antes. Uma grande tristeza tomou conta de Brenda quando percebeu que a cidade havia se tornado mais cinza e com mais pessoas morando nas ruas. Ela teve um choque de realidade ao observar tantas pessoas vivendo embaixo de viadutos e tendo apenas um papelão velho e úmido como cama. Era realmente triste como a vida pode ser tão desigual, algumas pessoas com tanto só por serem bonitas e outras sobrevivendo da caridade alheia, sem oportunidades. O próprio motorista que a levava estava com medo de perder aquele emprego porque sabia que seria difícil encontrar outro. De repente começou a chover e João reclamou que isso atrasaria ainda mais a chegada deles. Já era para Brenda estar no local do desfile. Ela sentia que o motorista estava um pouco bravo com ela pelo atraso, e isso a fez se sentir ainda pior. Ela estava atrapalhando o trabalho dele. Porém todos esses pensamentos se desfizeram quando algo do lado de fora chamou sua atenção. Havia uma mulher com um bebê sob a chuva e com outra criança, um pouco maior, tentando se esconder embaixo da sua saia esfarrapada. Inicialmente, a cena chamou a atenção de Brenda pela tristeza de ver uma mulher e duas crianças naquela situação degradante. Porém, conforme ela olhou com mais atenção, chegou a uma conclusão chocante. Aquela mulher com as duas crianças era Gabriela, a sua irmã há tantos anos desaparecida. Sem nem pensar, Brenda levou a mão ao trinco e tentou abrir a porta. João olhou para trás sobressaltado. Não estava entendendo porque aquela modelo internacional queria descer do carro no meio daquele viaduto lotado de sem-teto. O motorista observou que o trânsito voltou a andar e disse para Brenda ficar tranquila que logo eles estariam no local do desfile. Ela olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas e pediu que ele destravasse a porta. Sem entender nada, ele disse que não podia fazer isso. João falou que não fazia ideia do que passava pela cabeça dela, mas que não era seguro descer ali e que ela não tinha tempo para fazer paradas. Desesperada, Brenda olhou para o painel do carro e identificou o botão que destravava a porta. Num movimento rápido, ela destravou a porta e desceu. João ficou desesperado quando viu aquela modelo internacional correndo em meio à chuva embaixo de um viaduto lotado de sem-teto. Pensando rápido, ele manobrou o carro e estacionou como pôde. Enquanto isso, Brenda corria em direção à irmã. Ela podia sentir os olhares daquelas pessoas que pareciam estar desumanizadas pelo contexto em que viviam. Gabriela estava distraída com o bebê que chorava de fome em seus braços e só viu Brenda quando a irmã estava a 2 passos de distância. A criança maior se assustou com a aproximação daquela bela moça de roupas elegantes e se escondeu embaixo da saia da mãe. Gabriela parecia em choque. A irmã parecia um sonho diante dos seus olhos, tanto por sua beleza magnética quanto pelo fato de não se verem há tantos anos. Gabriela deu alguns passos para trás, mas Brenda alcançou e abraçou com toda a força que conseguiu. Esse abraço era uma tentativa de não deixar Gabriela escapar mais uma vez. No começo Gabriela resistiu, mas depois de um minuto sentiu como se algo dentro de si derretesse. Era como se todo aquele ódio que ela sentiu da irmã, do pai e da mãe fosse dissolvido. A cena era realmente comovente, mas João chegou perto para dizer para Brenda que ela tinha que ir ao desfile. Ao ouvir aquelas palavras, Brenda não sabia o que fazer. Ela não podia deixar a irmã e os 2 sobrinhos naquela situação nem por mais um minuto.
Muito emocionada, Brenda disse para João que aquela era sua irmã, a irmã que ela amava mais do que tudo no mundo e que estava desaparecida há anos. Brenda não precisou dizer mais nada. João disse que Gabriela e os sobrinhos de Brenda poderiam entrar no carro. A modelo iria para o desfile, enquanto isso, seus familiares ficariam na casa de João. Ele garantia que todos seriam muito bem tratados por sua esposa. Assim Brenda cumpriria seu compromisso, sua irmã ficaria bem e ele não perderia o emprego. Gabriela decidiu não dificultar. Ela já havia gerado muito sofrimento para a família por ser teimosa e guardar tantas mágoas. Além disso, com o passar do tempo ela entendeu que Brenda aceitou aquele trabalho também por ela, para lhe dar oportunidades de estudar. Enquanto tudo isso acontecia na capital, Francisco e Carla assistiam à cobertura do desfile pela televisão. Fazia muito tempo que Francisco queria conversar com a esposa sobre o que havia feito enquanto esteve fora. Ele não teve coragem ao longo desse tempo todo, mas sentia que precisava fazer isso pelo bem da família. Então, antes que os desfiles começassem, ele pediu para conversar com Carla. Ele começou dizendo que amava e que sempre amou, mas que agiu mal com ela e com as filhas algumas vezes. Carla era uma mulher muito prática e já imaginava que durante todos aqueles anos o marido não havia sido fiel. No entanto, o que ela não sabia era que esse comportamento foi um dos motivos de atrito entre ele e Gabriela. Quando entendeu que em parte o comportamento de Francisco contribuiu para o afastamento de Gabriela, foi difícil para Carla não se magoar. Ela disse ao marido que imaginava traições pontuais, mas não que ele tivesse mantido uma relação séria em alguns termos com outra mulher. O que era inaceitável em tudo aquilo era que isso tivesse ajudado a dilapidar a família. Carla pediu algum tempo para pensar. Infelizmente, aquilo não era tudo que Francisco precisava contar para a esposa. Quando, há anos, ele foi conversar com a amante para dizer que iria deixá-la descobrir que ela estava grávida. Todo aquele tempo, ele manteve um filho em segredo. Além de Brenda e Gabriela, ele também era pai de Gustavo. Aquela informação deixou Carla em choque. Se ela já estava profundamente magoada por saber que o marido ajudou a causar o afastamento de Gabriela, imagina agora que ele admitiu ter outro filho e ter escondido isso por tanto tempo. Toda aquela história era muito difícil de perdoar e ela então disse para Francisco assistir ao desfile em outro lugar. Enquanto isso, ela pensaria no que iria fazer, mas era bem provável que o casamento deles acabasse naquele momento. Francisco foi assistir ao desfile da filha na sua oficina mecânica. De lá ele ligou para Gustavo e disse que finalmente havia contado para a esposa sobre a existência dele. O filho ilegítimo sofria muito por viver escondido pelo próprio pai. O passo seguinte seria contar isso para Brenda e quem sabe para Gabriela um dia. Brenda chegou com 10 minutos de atraso e fez questão de deixar claro que a culpa era totalmente dela por isso. João havia sido um excelente motorista e alertado do atraso. Assim ela acreditava que o motorista não seria demitido por ela ter se atrasado. O desfile foi um grande sucesso. Brenda brilhou como nunca na passarela. Ela acreditava que isso se devia ao fato de ter finalmente encontrado a irmã. Depois de cumprir todos os seus compromissos profissionais, Brenda entrou no carro de João e eles seguiram para a casa dele. Lá ela pode ver Gabriela melhor. A esposa de João havia emprestado roupas limpas para a irmã da modelo. Além disso, tanto Gabriela quanto os 2 filhos, uma menina e um garotinho, haviam tomado banho. As crianças pareciam calmas num ambiente seguro. A filha de Gabriela tinha uns 4 anos e o bebeu em 6 meses. Brenda pode observar que a casa de João era bastante simples e que ele e a esposa tinham 3 filhos. Ela conseguia entender por que ele havia ficado tão desesperado de perder aquele emprego. Talvez ela pudesse fazer mais por ele do que simplesmente falar a seu favor para a empresa de motoristas. Contudo, naquele momento, tudo que Brenda mais queria era conversar com a irmã para resolver as diferenças do passado. As 2 irmãs se sentaram numa mesa no pequeno jardim da casa de João e puderam conversar. Brenda falou primeiro. Se desculpou pelos privilégios que recebeu apenas por ser bonita. Ela disse para a irmã que nunca quis receber mais atenção e que quando isso acontecia, ela se sentia profundamente triste. Ela também havia pensado em como não era justo que sua beleza fosse vista como mais importante do que a inteligência de Gabriela. Gabriela não deixou a irmã continuar. Disse a ela que agora sabia que Brenda jamais fez aquilo com má intenção. Não era culpa de Brenda ter nascido tão bonita, e isso nem deveria ser algo ruim. Era algo bom. Assim como ser boa em matemática. Gabriela só nunca havia pensado sobre isso porque na época era apenas uma criança confusa. Elas podiam ter tido uma história muito diferente. Gabriela pediu perdão pelas vezes em que sentiu inveja da irmã. As 2 choraram muito durante a conversa porque entenderam que não foi justo terem vivido separadas na infância pelas circunstâncias e na adolescência pela distância. Elas teriam sido muito mais felizes se fossem amigas e lutassem juntas. Em seguida,
As duas decidiram falar uma para a outra sobre as dificuldades que tiveram durante o período em que estiveram afastadas. Gabriela se surpreendeu ao saber que a irmã enfrentou problemas de adaptação e que a vida não foi fácil nos primeiros anos como modelo. Brenda contou como a comida era totalmente diferente e como ela e a mãe não conseguiam entender a lógica de nada à sua volta. Gabriela contou para Brenda sobre o comportamento furtivo do pai e sobre ele ter outra mulher. Ela desconfiou na época que era sério, pois o pai vivia fora de casa. Brenda ficou triste ao saber que o pai traía a mãe e que não cuidou de Gabriela como deveria ter feito. A irmã mais velha então contou a sua história. Ela havia começado a namorar Juan e engravidou de Laura, a filha de 4 anos. Ela decidiu ir embora com ele para a capital. No entanto, ele se tornou abusivo fisicamente com ela e com a filha. Gabriela fugiu e algum tempo depois se envolveu com outro homem chamado Alessandro. Os dois foram morar juntos e ela engravidou de Serafim, o seu bebê de 7 meses. Quando soube da gravidez, Alessandro se tornou violento com Gabriela. Ele dizia que a filha dela já era um grande peso e que agora eles teriam um bebê. Cansada de ser humilhada e viver com medo, Gabriela fugiu mais uma vez. Porém, ela não conhecia ninguém na cidade e se viu sozinha com 2 crianças pequenas. Sem dinheiro e sem conseguir trabalho, Gabriela foi viver embaixo daquele viaduto. Ela estava 3 meses vivendo debaixo daquela ponte com as 2 crianças. Havia pessoas boas que a ajudaram, mas também havia pessoas más e ela vivia com medo de que algo ruim acontecesse para ela ou para os filhos. Quando Brenda chegou, Gabriela estava rezando para que um milagre acontecesse para salvar ela e aos 2 filhos daquela vida miserável. Brenda lhe disse que na noite anterior adormeceu pensando que tudo o que mais queria era encontrar a irmã e ajudá-la. Brenda prometeu que a irmã e os sobrinhos nunca mais passariam necessidade. As duas retornaram juntas para a cidade do interior em que os pais viviam. De volta à cidade do interior, Gabriela e Brenda foram recebidas com lágrimas de alegria e abraços apertados pelos pais. O reencontro trouxe um alívio imediato e uma sensação de segurança que Gabriela muito não sentia. Eles se abraçaram e choraram juntos, compartilhando a dor e o alívio do reencontro. Os pais de Gabriela, ao saberem de tudo o que ela havia passado, sentiram-se devastados, mas também profundamente gratos por terem suas filhas e netos de volta. Decidiram que fariam tudo o que pudessem para garantir que Gabriela e seus filhos tivessem um futuro melhor. Com o apoio da família, Gabriela começou a reconstruir sua vida. A comunidade da cidade, ao saber da história, também se uniu para ajudar. Organizaram uma vaquinha e doações começaram a chegar de todos os lados. Roupas, alimentos, brinquedos para as crianças e até uma oferta de emprego para Gabriela em uma pequena padaria local. Os dias de insegurança e medo lentamente começaram a se afastar. Gabriela começou a trabalhar na padaria, onde foi bem recebida e logo fez amigos. As crianças foram matriculadas na escola e começaram a fazer novos amigos, sorrindo novamente e brincando felizes. O tempo passou, e Gabriela encontrou uma nova paixão na culinária. Com o apoio dos pais e de Brenda, ela decidiu abrir seu próprio negócio, uma pequena confeitaria. A comunidade, que já havia mostrado tanto carinho, agora se tornava seus clientes fiéis. A confeitaria de Gabriela logo se tornou famosa pelos bolos e doces deliciosos, e ela se sentia realizada e orgulhosa de sua conquista. Brenda, por sua vez, também se instalou na cidade e encontrou um emprego na prefeitura, onde pôde usar suas habilidades para ajudar a comunidade de forma mais ampla. As irmãs, agora mais unidas do que nunca, eram uma fonte de força e inspiração uma para a outra. Os anos se passaram, e Gabriela encontrou um novo amor. Um homem gentil e compreensivo que amava seus filhos como se fossem dele. Eles se casaram em uma cerimônia simples e bonita, cercados por amigos e familiares que haviam apoiado Gabriela em sua jornada. A vida não era perfeita, mas era cheia de amor, esperança e alegria. Gabriela, agora uma mulher forte e independente, olhava para trás e se sentia orgulhosa do quanto havia superado. Ela sabia que sem o apoio de Brenda, da família e da comunidade, nada disso seria possível. Em um dia ensolarado, enquanto observava os filhos brincando no jardim da casa dos pais, Gabriela sentiu uma paz profunda. Ela sabia que o pior havia passado e que um futuro brilhante os aguardava. A gratidão encheu seu coração, e ela prometeu a si mesma que sempre estaria lá para aqueles que precisassem, assim como um dia fizeram por ela. E assim, Gabriela, Brenda e toda a família viveram felizes, valorizando cada momento e cada pequena vitória, gratos pela segunda chance que a vida lhes deu. Gostaríamos de agradecer a todos por acompanharem essa história emocionante conosco. Esperamos que tenham se divertido e aprendido tanto quanto nós. Sua presença e apoio significam muito para nós e nos inspiram a continuar trazendo mais conteúdo de qualidade.
Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro das próximas aventuras e histórias incríveis. Com sua inscrição, você não perderá nenhuma novidade e nos ajudará a continuar crescendo e oferecendo o melhor para vocês. Obrigado e até a próxima!